semeador, para falar sobre um tema tão especial, parabenizar mais uma vez a casa, né, agradecer a esse merecido convite, parabenizar a casa pela escolha de temas que realmente nos estimulam à caridade, nos estimulam ao bem, e em especial essa vida e obra de Madre Teresa, que realmente foi uma grande benfeitora à humanidade, né, e tem uma história de vida muito bonita, e que nós utilizaremos como exemplo para também homenagear todas as mães que têm as suas doses de renúncia, de abnegação e de devotamento, né. Então, vamos iniciar. Bom, o médium e orador Divaldo Pereira Franco, em uma das suas mais belas palestras, em que ele vai falar sobre a psicologia da gratidão, tema esse que é título do último livro da série psicológica que ele psicografou, do espírito Joana de Ângeles, vai lembrar um pouco sobre a biografia, a história, as particularidades de Madre Teresa de Calcutá. Ele vai dizer que a suave e doce Teresa de Calcutá decidiu se mudar para um dos países mais infelizes do mundo, que foi a Índia, e ali ela ergueu a sua casa para os peregrinos da lepra, para os peregrinos da miséria, para aqueles que não tinham o que comer, para aqueles que mendigavam, para tentar sobreviver. E ela se colocou nessa condição de se tornar mendiga para eles, de pedir comida, de pedir recursos, para poder assisti-los, para de alguma forma amenizar essa dor, devolver-lhes a dignidade perdida. Interessante a gente pensar sobre a dignidade humana, porque é algo assegurado pela nossa Constituição brasileira. E quando a gente olha para as situações de extrema miséria no nosso país e também ao redor do mundo, a gente vê como algo tão basilar, uma necessidade humana tão fundamental, por vezes não é atendida. Então, Divaldo fala que essa mulher, mais de octogenária, com marca-passo, já tendo sofrido vários ataques do coração, foi convocada pelo Papa, que por ela tinha um profundo respeito, para ficar no Vaticano, a fim de que ela pudesse, no fim da vida, de uma vida de beneficência, de uma vida de assistência aos mais pobres, pudesse ter alguma tranquilidade. E ali ela poderia caminhar menos, desgastar-se, exaurir-se fisicamente menos, para que no fim da sua vida ela pudesse ser poupada. E ela gentilmente se esquiva dessa condição. Dizia que até o último minuto da sua vida, o seu sobrenome seria trabalho. Havia muita fome para ser aplacada no mundo, e ela não iria gozar de um céu de delícias enquanto ela soubesse que tivesse uma única pessoa passando fome no mundo. Então ela saía às escondidas e ia nos lugares mais sombrios para atender as meretrizes, os desvalidos, esses invisíveis sociais. Ela se dizia esse anjo das sombras. É interessante essa forma como ela se auto-intitula, né? Porque essas sombras que ela fala não são do ponto de vista moral, mas no ponto de vista do preconceito social que muitos desses invisíveis padecem. Então, ela não tinha medo, entre aspas, de sujar as suas mãos, de pisar os seus pés na imundície. Imundície que eu falo do ponto de vista real, factual, né? Da falta de higiene, da falta de saneamento básico, da falta de condições mínimas, daquilo que é considerado pela nossa sociedade como algo que deva permanecer à margem. Para ela, não.
Para ela, essa condição que declarava abertamente a falta de assistência, a falta de um olhar caridoso, de um olhar necessário para aplacar aquela dor, deveria ser visto, deveria ter uma posição de protagonismo e não permanecer à margem. E isso é muito interessante, porque quantas vezes esforços que vão no sentido, que vão nesse mesmo interesse de Madre Teresa de Calcutá, são malquistos, são mal vistos, mal falados, alvos de preconceito. Religiosos e não religiosos, que por vezes sustentam essas atividades de benevolência, de beneficência, de assistência àqueles que não podem dar conta da sua própria sobrevivência, são vistos como quer se aparecer, está tendo alguma vantagem financeira dos benefícios que recolhe, usufrui de alguma forma pela fama, por ser o rei, a rainha, a princesa, o príncipe, a referência do cuidador dos miseráveis. Então, é assim, é incrível a capacidade que a gente tem de distorcer as coisas e a dificuldade que a gente tem de compreender um ideal sincero. Porque o que Madre Teresa de Calcutá defendia é que a caridade, o quão religiosos nós somos, o amor a Deus, ele precisa ser provado pelos atos. Então não importa se eu sou cristã, se eu sou do islamismo, se eu sou do judaísmo, se eu sou do hinduísmo, de que religião. O que importa é o que eu faço com a religião que eu abraço. Então, para ela, isso era, assim, uma realidade contestável. E todas as vezes que a gente pensar em se aventurar a tecer qualquer comentário que seja sobre uma vida que a gente não conhece em minúcias, que a gente pense nos atos. Porque os atos calam as admoestações, as justificativas, os contrapontos. Seria importante que todos aqueles que, por vezes, utilizam, né, o verbo para apontar algum defeito, alguma falha, alguma incoerência, alguma suposta inconsistência, pensasse: eu já faço o que essa pessoa faz? Eu já vivo o que essa pessoa vive? Eu já demonstro nos atos o que essa pessoa demonstra para ter condição de falar. Então, Divaldo lembra que muitos, naquela época, se entregavam à prostituição, como até hoje, tentando buscar uma forma de sobreviver, por exemplo. E ela assumiu essa função de atender aos sofredores em nome daquele que o dia lhe deslumbrou. Teve um dia em que ela estava voltando de uma meditação, e ao abrir a porta da clausura, ela viu crucificado e embaixo as palavras: tenho sede. E ela pensava: mas meu Deus, eu já li milhares de vezes essa frase: tenho sede. E só agora eu consigo entender de que sede Jesus falava. Não era necessariamente a sede da garganta seca, a sede que antecedia o momento dele expirar na cruz. Jesus falava de outra sede, falava da sede de amor. Então, no Calvário, quando ele grita, tenho sede, e lhe dão uma estopa embebida em vinagre e numa substância amarga, balsâmica, ali ele estava clamando pela sede de entendimento, pela sede de compreensão, pela sede de tolerância. E foi a partir desse momento que Madre Teresa decidiu dar a Jesus de beber. Pediu à congregação a qual ela estava ligada para dispensá-la, pediu ao Papa para que ela pudesse ajudar mais, para que fora do convento, fora daquela congregação, ela pudesse ir às ruas,
para se encontrar com Jesus na pele de todos aqueles que estavam padecendo numa situação de miséria. E ergueu uma das obras humanitárias mais notáveis do século XX. Não é à toa que Madre Teresa de Calcutá é conhecida no mundo inteiro e do quanto ela nos constrange por nós nos darmos conta que ainda não conseguimos fazer um centésimo do que essa senhora, muito baixinha e não obstante tão generosa, conseguiu. E é lógico que não poderiam faltar o que nós atualmente chamamos de haters, os odiadores, aqueles que tecem comentários injuriosos, não obstante as causas nobres. Enquanto eu fazia algumas pesquisas para poder me preparar para esse momento de hoje, eu fiquei estarrecida com a quantidade de comentários a respeito de que Madre Teresa de Calcutá era uma farsante, que na verdade era uma grande hipócrita, que se usava da pobreza, da pretensa humildade, da situação de miséria, que era negligente e omissa com aqueles que ela recolhia debaixo do seu teto, para que a situação miserável pudesse se sustentar, a fim de que ela conseguisse angariar cada vez mais doações. Quando eu li, ouvi isso, eu falei: "Meu Deus, que absurdo! Até onde vai essa capacidade criativa voltada para fins, eh eh, ardilosos? Até onde vai?" A gente arranja uma forma de distorcer tudo. Queremos ver o pior, o defeito, o problema, aquilo que ficou em vias de ser realizado. E quando eu digo isso, não é fazendo uma apologia de que nós coloquemos as lentes cor-de-rosa e vejamos o mundo apenas nas suas maravilhas, porque isso também seria distorcer a realidade e seria um perigo muito grande, de modo que nós não andaríamos conforme a razão, conforme a nossa capacidade de análise, de raciocínio. E, portanto, isso inviabilizaria a vigilância e os cuidados fundamentais para a conservação de nós mesmos. E até para que nós possamos não deixar nos enganar, não deixar nos fascinar. Então, não é isso, mas é um exercício da gente começar, pelo menos pelo pensamento, se esforçar a atingir um pouco da dedicação dessas almas devotadas. Madre Teresa de Calcutá era perfeita? Dificilmente. Um ser humano, nas suas experiências iluminativas, com certeza com defecções e imperfeições muito próprias da nossa condição. Dentro das suas reflexões, ela inclusive não fazia a menor questão de ocultar ou esconder. Ela jamais incorporou uma posição de pretensa superioridade, uma angelitude. Ela andava em locais que muitos de nós não teríamos a menor coragem de ir. Ela não tinha medo, medo de ser mal falada, medo de ser mal vista, medo de ser atacada na sua integridade física, de ser vilipendiada. Era extremamente corajosa. E ela não se vestia dessa roupagem de anjo, ou de sacerdotisa, ou de referência religiosa, que está acima do bem e do mal. Sempre se colocava como uma pessoa normal. Não fazia questão de esconder as diversas vezes em que titubeava na própria fé, em que se esforçava nas orações, nas preces, nas vigílias, para que ela ouvisse a voz de Deus e falava sobre a dificuldade, muitas vezes, de escutar.
A presunção que por vezes ela carregava de querer fazer o máximo que tivesse nas suas possibilidades, e esquecendo em algumas situações que Deus também provê. Uma certa pessoa uma vez me perguntou: "De onde vem a certeza que você vai obter o recurso? De onde vem esse dinheiro das doações? Qual a origem desse dinheiro das doações que você recebe?" Olha, meu filho, se eu for parar para me preocupar com isso, eu não dou de comer nem a de beber a quem bate na minha porta. Então isso está fora das minhas cogitações. O recurso simplesmente aparece e eu dou a ele a destinação que a situação exige. Extremamente pragmática. Tem uma necessidade, vamos correr atrás de uma forma de atendê-la. Ela se inquietava com o regime de privação. Ela se incomodava com a miséria, entende? Isso é o perfeito em Madre Teresa de Calcutá, a não indiferença. Porque às vezes, meus amigos, eu refletindo com os meus botões, eu fico preocupada com isso. E eu me questiono, sabia? Eu me questiono. Meu Deus, não permita que um dia eu me torne indiferente à dor do outro. Porque dentro do meu panorama de imperfeição, do meu estágio evolutivo, eu tenho convicção de que essa é a minha única porta de salvação. A capacidade da gente se comover. Eu não sei se vocês já observaram, mas Jesus pauta o seu messianato, todo o seu ministério, ele tem por temática base o amor, e o amor em suas mais diversas concepções, né, e desdobramentos. A compaixão, a piedade, a tolerância, a compreensão, a indulgência, o perdão. Para onde a gente olha em Jesus, a gente vê amor. E um dos desdobramentos, uma das temáticas mais abordadas pelo Cristo foi justamente a capacidade de se compadecer, e se compadecer em situações bem distintas. Se compadecer pelo criminoso, se compadecer por aquele que nos injuria, que nos persegue, que nos calunia, se compadecer por aquele que está numa condição de superioridade sobre nós, se compadecer do caído do chão, se compadecer. Se a gente perde isso, tá arruinada a nossa humanidade, porque nós ainda não somos seres humanos completos, também não sei se vocês já perceberam. Nós estamos progredindo e desenvolvendo as experiências dentro do estágio de humanidade, a fim de que um dia nós nos tornemos um ser humano integral, como o Cristo protagonizou quando encarnado entre nós. Ali sim, a gente tem um modelo perfeito de tudo que encerra a humanidade integral, integral na sua inteireza, na sua completude, na sua perfeição. Todos os outros exemplos, não obstante a nobreza, são fatalmente exemplos imperfeitos. Então, se a gente quiser ver o problema, o que faltou, aquilo que falhou, o desvio, o que foi quase, a gente vai ver em todo mundo, à exceção dos anjos que porventura estejam escondidos nos ajudando no seu anonimato. Qual a utilidade disso? Veja como é muito mais produtivo, ao mesmo tempo em que a gente se esforça para doar ao outro o melhor que nós temos, nós também absorvermos do outro o melhor que ele tem para dar. E a mensagem de amor que Madre Teresa de Calcutá ensinou ao mundo é inesquecível e continua extremamente atual. Então eu realmente fiquei um pouco chateada ao ver, não pela questão das críticas em si, mas por conta de, além de estarem mal fundamentadas, há livros publicados sobre isso, documentários que foram produzidos para ver esses desvios
Ela não é esse anjo todo que talvez o mundo imagine. Pelo amor de Deus e de Nossa Senhora, nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. A maioria de nós carregamos essa sensação angustiante de que é uma sensação equivocada, né? Bem se vê, de uma análise superficial, mas de que parece haver mais mal do que bem no mundo. E aí os exemplos de abnegação, de devotamento, de caridade, de amor ao próximo, a gente está tentando observar defeitos neles para tentar diminuí-los. É complicado. Mas isso, tentando me recompor um pouco, né? Aqui em Salvador a gente chama isso de pegar ar, né? Tentando me recompor um pouco dessa indignação, mas isso nos mostra algo muito importante. Isso nos mostra que ainda tem um trabalho nosso enquanto coletividade, enquanto sociedade a ser feito. O esforço de desenvolver a nossa fé, que é refletida na esperança na humanidade, na esperança no ser humano e na importância de medidas, de ações isoladas e de ações integradas à própria vida, como Madre Teresa e tantos outros exemplos, de doar o melhor que a gente tem. Ela foi canonizada pelo Papa Francisco, e o interessante é que a ciência provou os milagres, né, atribuídos a ela, através de provas materiais. Ela fez da vida dela um grande campo de misericórdia. Ela dizia que recebeu a ordenação diretamente de Jesus. Sentiu um chamado no seu coração para que ela viesse a se tornar freira e estivesse entre os pobres. Ela nasceu Inês, na Albânia, passou a se chamar Teresa, adotou como sobrenome Calcutá, a cidade na Índia que ela escolheu para viver, e se tornou essa santa dos pobres. Mas ela mesma não gostava de ser chamada de santa. Achava que essa atribuição, esse título não era justo. E nem o nome Teresa ela achava que era justo, embora ela gostasse do nome, mas ela fazia questão de distinguir que ela não havia escolhido por conta de Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, né? A grande mística, essa poderosa influência que a gente tem em relação à convicção, à fé, à coragem, à mediunidade. Ela sabia que não chegava aos pés de Santa Teresa d'Ávila, mas de alguma forma aquele nome lhe conferia a fortaleza que ela precisava para seguir com a sua vida e com aquilo que acreditava no seu ideal. Ela passou boa parte da sua infância na Croácia, na sua fase adulta, escolheu viver na Índia, nasceu no início do século XX, em 1910, numa família de origem católica. 21 anos depois, em 1931, ela fez votos de pobreza, castidade e obediência e passou a se chamar Teresa. Então ela se mudou para a Índia, onde se estabeleceu em Calcutá, e a princípio o objetivo dela era dar aulas numa escola infantil. E tempos depois ela se tornou diretora nessa escola. Aos 27 anos, ela professou os seus votos perpétuos de dedicação ao bem, fazendo parte da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto, na Irlanda, em Dublin. E 9 anos depois, ela deixou a congregação, que foi o que a gente falou nesse início, pedindo permissão ao Papa, para que ela pudesse ir às ruas, cuidar dos doentes e dos necessitados. Então, não é que ela houvesse desistido, muito pelo contrário. Ela gostaria, né, ela desejava trabalhar mais e melhor nessa dedicação aos pobres. E apesar dela gostar de atuar na área da educação,
A partir de 1946, aproximadamente, ela começa e ela resolve dedicar a sua vida para ajudar os mais necessitados. E aí, em 1948, ela vai a Patna, faz um curso de enfermagem. O objetivo é que, através desse curso, ela pudesse dar cuidados mais especializados aos doentes, aqueles que apresentavam afecções na pele, como a lepra, doenças de outras ordens, para dar esses primeiros socorros e dar, portanto, fazer, né, esses cuidados e dar boas orientações às pessoas que porventura trabalhassem com ela. E aí, de retorno a Calcutá, ela começou a dar aulas. Então, ela começou com uma turma pequena, de 10 alunos. Ela sempre buscava os alunos mais pobres, que não tinham condição, né, de estudar ou de ter passar por um curso profissionalizante. E em pouco tempo, esse número de alunos começou a se multiplicar. E mais pessoas se voluntariaram a ajudá-la nesse trabalho humanitário. E aí, esse grupo de assistência começou a crescer, a ponto de, em 1950, ela fundar uma congregação, a Congregação das Missionárias da Caridade, que foi aprovada pela Santa Sé. E aí foram surgindo lares e escolas como filhos, digamos assim, como desdobramentos desse esforço da congregação. E essas missionárias da caridade passaram a ser conhecidas no mundo inteiro, pela forma muito simples que se vestiam e que de alguma forma também lembra a vestimenta do século XX das enfermeiras, né? Era um hábito, parecia assim meio o hábito de freiras, meio o uniforme de enfermeiras, né? Era um hábito branco e azul, voltadas sempre para esse trabalho aos mais pobres. E ela dizia às suas irmãs missionárias: nunca se esqueçam de que o remédio mais importante que a gente não pode deixar faltar no nosso armário é a alegria no coração, transbordante nos olhos. A alegria contagia, devolve esse fôlego de vida àqueles que passam pelos nossos cuidados. A alegria cura. E não ficava apenas nesse estímulo teórico, nessa motivação que ela passava para as missionárias. Mas, como disse, ela era muito pragmática, muito da ação. Então, ela ia para as ruas fazer-se mendiga pelos pobres, pedindo ajuda financeira para que ela pudesse alimentar aqueles que eram necessitados, né, de toda a assistência. Então, nós temos essa grande história, uma história de caridade, uma história de devotamento e de abnegação. Essa parte, né, de que Madre Teresa ia para as ruas pedir em nome dos mais pobres, me lembrou uma mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, né, assinada por Carita, que está no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 13, a beneficência. É interessante que nessa mensagem o Espírito se comunica e se auto-intitula caridade. Então diz assim: chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois sou a meta a que deveis todos visar. E aí mais pra mente diz: Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho, e em consequência sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria,
e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles, que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles, e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Veja como tem toda a aderência com o que nós estamos lembrando sobre a vida de Madre Teresa. Então, quando ela, em 1979, recebe o justo Prêmio Nobel pela Paz, em reconhecimento aos seus serviços prestados à humanidade, ela pega o valor integral do prêmio e reverte a assistência aos mais pobres. Nesse mesmo ano, ela se encontra com o Papa João Paulo II e 7 anos depois, em 1986, o Papa visita a sua casa assistencial em Calcutá, na Índia. Hoje, Calcutá abriga o convento Mother House, que é sede das Missionárias da Caridade, essa entidade fundada por Madre Teresa, cujo túmulo se encontra no local. Ela dizia que a nossa religião deveria ser a bondade e a se manifestar pela prática da caridade. Então, depois de uma vida inteira dedicada aos pobres, em 5 de setembro de 1997, aos 87 anos, ela morre por uma parada cardíaca. E ela costumava dizer: eu não sei se eu serei santa, mas com certeza eu serei a santa da escuridão, pois estarei sempre ausente do céu para acender as luzes de todos que vivem na escuridão. E eu particularmente acho essa fala muito expressiva, não só porque de fato parece definir essa dedicação de Madre Teresa, mas principalmente porque quebra esse estigma, aquilo que a gente espera quando a gente pensa no estágio de santidade. Por vezes a gente se esquece que os espíritos puros, que os anjos, eles se compadecem pelas nossas dores e pisam os seus pés santos no charco das nossas misérias. Nós temos o exemplo inesquecível do Cristo, que esteve conosco, se submetendo com extrema humildade à nossa impiedade, à nossa crueldade, à nossa incompreensão e ignorância. E por onde passou, deixou sempre esse rastro de bondade, de tolerância e de amor intenso, de amor imenso a todos nós. Quando Jesus, na cruz, se coloca de braços abertos, como uma ponte entre a terra e o céu, ele não deixa ninguém em regime de exceção. Abro os braços e sou o caminho e a verdade e a vida apenas para os que creram em mim. Muito pelo contrário. Ele evoca aqueles que permanecem em mim, permanecem também em Deus. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Como a dizer, eu sou o enviado, eu sou o mensageiro, eu sou o Messias aguardado. Então não cabe essa perseguição à revelação, à salvação que todos aguardavam. Mas ao mesmo tempo não há em Cristo qualquer tipo de indignação ou de revolta, de desejo de vingança,
ou de que o tratassem de uma forma mais justa, porque ele sabia que naquele momento, enquanto humanidade, e talvez até hoje, nós não poderíamos compreender o seu grau de devotamento e de abnegação. Ele ainda aguarda por nós. Aguarda, suscitando, estimulando aos corações generosos, mas sensíveis à sua mensagem, que possam voltar o seu olhar a essas necessidades, não apenas próprias, não apenas necessidades dentro do lar, mas também as necessidades do âmbito social, as necessidades fora, para que a gente não ache que isso é um problema das autoridades, que isso é responsabilidade dos governantes ou dessas pessoas que filantropos dedicaram ou dedicam ainda a sua vida em assistência àqueles que mais precisam. Essa é uma responsabilidade solidária de todos nós, porque todos estamos sendo convocados diariamente para essa construção do reino divino, e o tijolinho utilizado na construção do reino divino é justamente essa prática da caridade. Então, quando Teresa fala sobre ser santa da escuridão, ela está dizendo que para que a gente possa caminhar nessa nossa ascese espiritual, para que a gente possa se desenvolver, a gente não pode ambicionar posições que ainda estão fora do nosso alcance. O processo de purificação dos nossos sentimentos, de depuração do nosso coração, é um processo paulatino, demorado e que será fundamental que a gente queira sujar as nossas mãos na terra, a fim de que a gente possa plantar e mais tarde colher. É preciso estar disposto a se ferir nos espinhos para colher as rosas. E ela entendia muito bem isso. Mesmo porque essa escuridão ainda é retrato da nossa escuridão. Eu acho super curioso essas provas do vício escancarado, da miséria que por vezes agride, né, a nossa sensibilidade, nos choca, porque tudo isso está às vistas. Às vezes, as nossas úlceras, elas não estão como uma ferida aberta em flor sobre a nossa pele. Às vezes, as nossas úlceras, elas são de ordem moral, estão escondidas pelo verniz social da linguagem sofisticada, da voz aveludada, né? Do modo de tratar polido, mas essa escuridão ainda está em nós. E do mesmo modo que a gente não consegue pensar, por exemplo, sobre a proposta da erradicação da pobreza e da fome no mundo, com ações de um instante, é preciso um esforço colaborativo de muitos e com um determinado tempo para que isso possa vir a se concretizar. A gente também não pode ambicionar que nós vamos iluminar a nossa escuridão de um dia para a noite. Então, esse processo, porque leva tempo, porque demanda esforço, ele necessariamente precisará incluir a instalação de balizas de luz para iluminar os nossos caminhos e também os caminhos daqueles que mourejam conosco, que caminham conosco. Só que essa atividade, ela é muito, como é que eu posso dizer, desafiadora, porque à medida em que a gente se ilumina, nós precisamos nos manter na relação com o outro para tanto. E isso me lembra também uma passagem de Jesus, quando ele sobe no Monte Tabor e se dá a transfiguração no Tabor, né? E ele leva para testemunhar esse evento
aqueles que eram seus discípulos mais próximos: João, Pedro, Tiago. E depois dessa cena fabulosa da transfiguração, em que os discípulos ficam extremamente impressionados, Jesus vai dizer: agora é preciso que a gente desça ao vale. Ou seja, depois desses momentos esplendorosos, momentos de recolhimento, de meditação, momentos de reafirmação da nossa fé, momentos de nos alimentar espiritualmente, é preciso ir às lutas. A gente não pode pretender viver uma vida apartada da sociedade, porque nós somos a sociedade, nós somos seres sociais. Então, por isso essa fala de Madre Teresa, eu acredito, é tão importante. Se considerar santa da escuridão é justamente entender que é preciso ir de encontro a essas necessidades, não para ser melhor, não para parecer boa, mas para que a gente tenha ali o ensejo de trabalhar para nós mesmos e também para o outro. E ela também dizia: eu não me acho extraordinária. Às vezes as pessoas me tratam com um respeito excessivo, quase como se fosse uma figura idolatrada. E eu reconheço não merecer. Eu sou apenas uma pessoa comum que está nas mãos de Deus. Mas é Ele quem age em tudo. O mérito é dele. E depois da sua morte, em 2003, ela foi beatificada, canonizada como santa pelo Vaticano, em 4 de setembro de 2016, e ela dizia: a oração nos faz ter um coração puro, e um coração puro é capaz de ver a Deus. Se nós descobrirmos Deus, nós seremos capazes de amar, não com palavras, mas com obras. Era no que ela acreditava. Como dizia o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Né? Como dizia o apóstolo Paulo na sua epístola aos Coríntios, hino à caridade. Agora temos essas três: fé, esperança e caridade. Mas dessas três, a mais elevada, a mais importante, a mais excelente é de fato a caridade, porque é a demonstração do amor. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, atribui-se uma oração a Santa Teresa de Calcutá, que, ainda que não seja, é extremamente bonita. Então, eu vou recitar esses versos para que, de alguma forma, a gente possa se inspirar nesse grande exemplo e guardar no nosso coração. Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando eu tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando eu sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando eu tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando a minha cruz parecer pesada, deixai-me compartilhar a cruz do outro. Quando eu me achar pobre, põe ao meu lado alguém necessitado. Quando eu não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando eu sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando eu estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando eu sentir necessidade de compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha compreensão. Quando eu sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhes, através de nossas mãos, o pão de cada dia, e dai-lhes graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Eu particularmente não vejo isso como uma invalidação do nosso sofrimento,
como se dissesse: "Mas eu não posso me queixar, eu não posso sentir as minhas dificuldades, eu não posso pedir por mim?" Não só pode, como deve. Mas o que essa oração parece querer nos dizer é que, para além das nossas necessidades, para além dos nossos desejos, que a gente também consiga ver nos olhos dos nossos irmãos uma oportunidade de nós nos tornarmos melhores para nós, para o outro e para esse Deus que nós dizemos amar. Que o Senhor Jesus nos proteja e nos abençoe a todos em nossos votos de muita paz.